SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... O que será que uma equipe de robótica da Grande São Paulo tem a ver com uma das maiores bandas de rock de todos os tempos? É o que você confere agora no Turma da Robótica. Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer uma maquete. Vocês lembram que vocês estudaram os tipos de bairros? Sim. Quem sabe me dizer os tipos de bairros que nós temos? Misto, industrial, comercial, residencial. Misto, industrial, comercial, residencial. Vão pensando o que vocês vão fazer do bairro. Se é residência, se é comércio. Cada um vai pensando e já vai, ó, combinando com os seus amigos. Eu e o Enzo montamos um cineminha, ela montou a portaria. Eu adoro robótica, porque robótica me dá mais ideia. A gente aprende novas coisas e construções. A gente pode montar coisas novas. A gente fez uma sorveteria, um parque. Eu fiz a frente da escola, o portão aqui. E eu ajudei. E eu fiz esses veículos, o ônibus e o carro. A gente começa desde o primeiro ano e vai até o 9º ano a robótica aqui no colégio. É uma maneira muito interessante de você aprender brincando. Você aprende de uma maneira simples, mas também muito eficaz. Quando você estimula a criança a pensar, a ter maneiras criativas para criar suas coisas, elas podem ser o que elas quiserem. O que vocês vão fazer aqui é reproduzir aquilo que vocês fizeram. A gente já fez isso aula passada, a gente já conversou sobre isso. Lembra que tem os controles, tem as configurações de cada botão. Nós vamos usar o botão do NXT. Aperta o botão esquerdo, gira o motor. Ele vai apertar o botão para girar, aí pode ir. Aqui, quanto mais colorido, melhor é o efeito. O que a gente vai poder testar? Tirar do motor e colocar na engrenagem de 8 dentes. Com uma velocidade maior. Tudo bem? E esse trabalho que eles desenvolvem na robótica, eles conseguem ver até antes mesmo de aprender, na sala de aula, os conceitos da ciência, ver tudo isso na prática. Historicamente, o Colégio Eduardo Gomes, eles se preocupam muito com a formação, não só intelectual do aluno, mas também na questão ética e moral. Eu costumo dizer aqui que a gente constrói robôs, mas a gente forma cidadãos. Robótica também trabalha em grupo, né? Usa o trabalho coletivo, né? Pra gente aprender a fazer coisas em grupo também. Cada um montou um pouco hoje. Tipo, a Bia e eu, a gente separou as peças, o Eduardo montou. Conhecimento, na verdade, só é conhecimento se você divide. No 7º ano, eu tentei pela primeira vez entrar na equipe de robótica pela seletiva. Eu já tinha tentado entrar antes, só que eu não tinha conseguido. Então, entrar na ACDCD foi uma das melhores experiências da minha vida, porque era uma coisa que eu queria muito, era quase um sonho. E tem me tornado uma pessoa melhor, tanto na questão da dedicação, quanto da autonomia também. A equipe me agregou muitas coisas, diversos conhecimentos em diversas áreas, tanto na área da pesquisa, no robô, no Corvelos. Eu acho que foi bem importante para cada vez mais aprender a trabalhar em grupo. Fora essa coisa que aumenta muito as amizades, os contatos no Brasil e no mundo também, então... Eu acho que eu melhorei bastante no ponto de correr atrás de alguma coisa que eu não sei. Então antes, eu não sei, deixa quieto, mas agora, eu não sei, mas vamos correr atrás, vamos tentar entender isso. Acho que eu comecei a ter um olhar mais analítico das coisas
de realmente saber analisar a situação e poder achar os problemas e depois ter todo um pensamento criativo de como resolver aquilo. E também a questão da responsabilidade, da autonomia. A equipe surgiu em 2007 e o nome da equipe é por causa da banda AC/DC. E o EG no final é um símbolo do nosso colégio, que é Eduardo Gomes. Robótica tem tudo a ver com energia, porque a gente precisa dela para cumprir o nosso desafio. Por exemplo, a gente precisa que a energia química da bateria se transforme em elétrica e depois em cinética para mover os nossos motores e também em luminosa para que os nossos sensores possam funcionar. Bom, e aqui também a gente está usando um elástico e pela deformação desse elástico a gente consegue armazenar a energia elástica que é transformada em energia cinética, possibilitando com que essa garra se mova. Então, com a liberação, se transforma em cinética. E aqui a gente consegue transmitir o giro, que seria a energia cinética, pelo uso dessa peça aqui que chama junta cardan. Então, vem tudo aqui até chegar na garra. Então, funciona mais ou menos assim. E é assim que a robótica ajuda a gente a aprender um pouco mais sobre energia. A gente recebeu o desafio que a gente ia ter que cumprir em agosto, mas desde maio, junho, a gente já estava trabalhando, estudando um pouco de estruturas, fazendo alguns cursos de programação, para ter uma ideia de como fazer um robô que fosse eficaz. A gente fez uma análise e aí com essa análise a gente pôde definir que missões a gente ia fazer. A gente colocou o nome do nosso robô de Bon Scott em homenagem ao ex-vocalista da banda AC/DC, né, que é o nome da nossa equipe. Ele tem 4 motores, 2 aqui para mexer nos anexos e 2 para mover o robô em si. E a gente está usando 3 sensores, 2 de luminosidade e 1 de toque, né? Essa construção do robô, ela nunca acaba. Ela é um processo contínuo que sempre a gente está tentando melhorar e deixar o melhor possível. Os estudantes dessa geração, eles já têm uma completa noção até da vida de um cientista, né? Isso que eles estão fazendo aqui, que já é pôr a mão na massa. Então, às vezes dá errado, muitas vezes dá errado, poucas vezes dá certo o experimento. Então, eles já sabem que tem que fazer por tentativa, tem que fazer por erro. Bom, a gente queria dar uma dica para vocês, que é usar o comentário, para que todos aqueles que não entendem muito da linguagem de programação possam entender o trabalho que vocês realizaram. Então, amigos, parentes, enfim, para que todos tenham entendimento do seu trabalho. E também é bem fácil de você adicionar um comentário, é só você inserir uma caixa cinza e lá você escreve o que você quer sobre programação. Isso vai ajudar tanto a equipe a se organizar, né, a programação e tudo mais, e também outras pessoas a entenderem. Humildade. Para chegar longe na robótica, aprender com os próprios erros é a maior lição. Vamos conhecer agora uma equipe que deixou a acomodação de lado, abraçou as oportunidades para aprender e consegue melhorar a cada dia. Bom dia, turma! Bom dia! Então, hoje nós vamos começar, né, nosso tema sobre a Revolução Industrial. A princípio, né, a gente não vê muita conexão entre história e robótica, parecem disciplinas muito distantes, né? E, no entanto, a gente pode sim trabalhar, juntar, né, e trabalhar para trazer para o contexto dessa criança que eles possam desenvolver o que foi aprendido em sala. A criança aprende melhor quando ela se torna protagonista, né? Os dedos da gente liberam energias criativas que nenhuma parte do corpo libera, né? Então, a criatividade aflorou nos meninos. Seja a criatividade na forma de estudar, seja a criatividade na forma de explanar um conteúdo, seja a criatividade na hora de entender algum assunto. Aqui no colégio, a robótica é uma disciplina curricular. Não tem nota, mas a partir dela que a gente entende toda a teoria que a gente aprendeu em sala de aula. Pessoal,
Hoje nós vamos ter, né, uma continuação dessa aula com o professor Alan, que vai trabalhar com vocês a esteira seletora, né, na aula de robótica. Também conhecida como Correias Transportadoras, começaram a ser empregadas no final do século XVIII, no transporte de saco de grãos. Na década de 1920, a indústria automobilística passou a utilizar esteiras transportadoras em suas linhas de montagem, e desde então, elas são essenciais no processo de automação da produção. Porque é uma forma mais divertida de aprender. Tipo, não é só aquele livro, caderno e aula da professora falando. A gente pode interagir aqui, fazer o robô e praticar o que a gente viu na sala de aula, mas agora de maneira divertida. Tem um kit e tem um material pedagógico. Aí nesse material tem 5 áreas. Um é conectar, que é a introdução do assunto que vai ser dado. Tem o construir, que é a montagem em si. Vem o analisar, que nós vamos analisar a montagem e fazer a programação para poder funcionar essa montagem. E depois vem o continuar, que são os desafios lançados para esse aluno. Eu, quando comecei, era uma pessoa muito sem autoconfiança e eu demorei muito tempo para desenvolver isso. Com o tempo, eu aprendi a ter essa confiança e hoje isso é uma coisa que eu tento levar para sempre, porque antes de alguém acreditar em você, você precisa acreditar em si mesmo e principalmente ter amor pelo que você faz. Pessoalmente e profissionalmente, a robótica já tem mudado a minha vida ao decorrer dos anos. Hoje eu sei e tenho plena certeza do que eu quero fazer, da profissão que eu quero seguir, que é a engenharia mecânica, que eu descobri e que me apaixonei através desse contato com engenharia, com matemática, ciência. A robótica me fez levar as coisas mais a sério, principalmente ter compromisso e ver que tem as horas que é pra brincar, mas também tem as horas que eu preciso levar as coisas a sério e fazer as coisas com compromisso e saber que aquilo vai ser importante na minha vida futuramente. No 8º ano, a gente aprende que função é uma relação onde você pode comparar duas grandezas de forma proporcional. Eu programei esse robô para ele parar quando ele estivesse próximo a 20 centímetros de distância da parede, através desse sensor ultrassônico. E sem função, a gente tem algo parecido com isso, que é um comportamento binário. Você vê que não existe nenhuma precisão nisso, ele não para exatamente quando está a 20 centímetros da parede. Mas quando a gente usa uma função, a gente tem esse comportamento mais proporcional e mais preciso. Tião, ele é uma criação da Robocói e o principal nele foi o estudo. A gente viu conceitos como a tração, como a velocidade dela e isso tudo a gente tentou alinhar em um robô só e acabou surgindo o Tião. Tem 4 garras, propriamente dita garras, que a gente conecta aos motores. E a gente tem outros anexos que acabam realizando missões de forma passiva. Boa. Bom dia! Bom dia! Eita, vocês falam muito alto. Vocês já conhecem a equipe do colégio? Sim. Já ouve? Conhece. E se vocês gostam daquilo, se esforcem e se dediquem ao máximo e tenham pensamentos positivos e acreditem em vocês mesmos que um dia vocês podem fazer isso. E a gente começou muito disso. É isso que eu trabalho, dá o melhor. Se você vai ser um vendedor de loja, seja o melhor vendedor de loja que você pode ser. Se você vai ser professor, seja o melhor professor que você pode ser, certo? Independente do que você seja, seja o melhor.
Muito do que eu sou hoje eu aprendi aqui, eu aprendi com essas pessoas. Eu era uma pessoa que eu ligava muito pra mim, meus interesses acima de qualquer coisa. E aqui eu aprendi que não é assim, você tem que olhar pro outro e pensar, não, aquela pessoa tá com um problema maior que o meu, eu posso chegar lá e posso ajudar ela. Não pensem que robótica é só essa parte mecânica da coisa. A gente aprendeu a escutar um outro, a conviver em grupo. E a gente quer que vocês tenham essas vivências também, essas oportunidades. Porque muito do que a gente se tornou hoje, do que a gente é hoje, a gente deve à robótica. Um dos sonhos de uma criança, eles são colocados como prioridade e a gente não tem que medir esforço para fazer com que eles aconteçam. Quando a gente vê criança dizer a você que não sabe o que seria se não fosse isso aqui, a gente só tem pena de pessoas que não participam disso. Os sensores robóticos, como o ultrassônico, luz, temperatura, giroscópio, toque e som, foram criados para extrair dados do mundo externo, possibilitando a interação com o meio através da sua programação, claro. Os sensores de luz, por exemplo, são utilizados nos robôs veículos e têm por finalidade detectar as variações de cor no piso. Então a dica é você utilizar 3 deles para que assim fique mais fácil identificar alguma encruzilhada. Não erre o caminho e prepare-se para descobrir o mundo da robótica. Porque se você não tiver uma responsabilidade com o seu trabalho, automaticamente você, como é que eu posso dizer? Você atrapalha o que os outros estão fazendo. Então você tem que ter a sua responsabilidade, também tem que ter responsabilidade sobre os outros. Porque não é um trabalho individual, é um trabalho em equipe. Na educação tecnológica, a gente pode vivenciar diversas disciplinas. Então, seria um momento prático. Não precisa ser necessariamente matemática ou física, que são as que têm um foco maior, mas outras disciplinas. Então, se o professor está vivenciando em sala uma aula de história e ele quer concretizar isso, pode ser realizada uma montagem dentro da aula de educação tecnológica, o que favorece a compreensão do aluno e ele consegue verificar na prática o funcionamento ou como aconteceu determinada situação. Ciências também, nós temos um foco muito grande nas montagens de educação tecnológica, utilizando material de robótica. Olha, eu nunca tive esse interesse. Realmente, eu nunca gostei da área de exatas, na verdade. E quando eu conheci a robótica, eu comecei a gostar muito. Coisas que eu até antes nunca havia aprendido e nunca gostei. Mas que com a robótica eu pude começar a ver um pouquinho mais desse lado e poder a cada vez mais aprimorar meu conhecimento nesse tipo de área. Aqui nas nossas aulas de educação tecnológica, temos início no primeiro ano do Fundamental 1. Então o aluno começa nessa parte de construção, com material maior, e depois ele vai modificando mesmo o tipo de material, o tamanho, e ele vem desenvolvendo outras atividades já com motor, com programação. Aí a partir do 6º ano ele começa mesmo voltado para a robótica. A gente está fazendo persistência visual. E nela a gente fez que o pássaro da imagem ficasse dentro da gaiola com a velocidade das imagens se movimentando. A minha função, eu pego a maleta e tem as peças, eu separo elas e dou para Beatriz, que hoje ela é a construtora. Eles fazem essa rotina por mais ou menos 4 montagens, porque para que cada um possa exercer uma função. Também, às vezes, alguém tem dificuldade de programação, aí alguém vai lá e tem dificuldade de montagem. Aí um vai ajudando o outro para formar, porque cada um sozinho não consegue. Bom dia, meu nome é Luiz, sou membro do 4. Eu fui o relatório visitador. Os membros da minha equipe são Rafael, Danilo, João Henrique. E os conceitos tecnológicos desenvolvidos foram engrenagens e estrutura. E as disciplinas desenvolvidas foram matemática, ciências, artes, física e geometria. No processo foi tudo bem, na montagem, porém a gente teve um problema na programação, que depois a gente resolveu e conseguiu fazer tudo certo.
Bom, Lego of Olympus a gente tentou trazer o máximo da mitologia grega. Quase todo mundo gosta daquela questão de mitologia grega, várias outras mitologias, então é algo que, além de ser um nome criativo, também é um nome bem divertido. Eu acho a Lego of Olympus muito divertida, eu acho que todos são muito bem entrosados e conseguem se divertir. A gente está elaborando uma programação para realizar a missão ali do caminhão. Sim, aqui pelo computador a gente tem um programa onde é programação por blocos, e cada bloco tem sua função. Os blocos de mover motores, por exemplo, os de utilizar sensores, e com a junção desses blocos a gente pode fazer que o robô faça algumas missões. Estava tendo uma pequena discussão na nossa equipe, porque alguns queriam Zeus e outros queriam Zebra, por causa da carenagem ou carcaça do nosso robô, que era preta e branca. Então, a gente decidiu juntar os dois nomes, então ficou Zeusbra. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. E como fazemos isso? Medimos os lados, então somamos e dá o valor que queremos. Por exemplo, essa figura, cada lado temos 9 centímetros. Então, somando os 3 lados, nós teremos 27. Ou seja, 27 seria o perímetro dessa figura. A gente acaba usando o perímetro para calcular o tamanho do robô, a medida dos lados do robô aqui. Porque, por exemplo, tem alguns espaços que nem qualquer robô pode passar. Então, se for um robô muito grande, não seria possível. Por isso que a gente planeja o perímetro antes. Mas também o perímetro não pode ser muito pequeno, porque senão a gente não vai conseguir colocar muitos sensores e garras para ele poder ter uma melhor utilidade. Programamos o robô para ele andar 50 centímetros em linha reta para chegar até nessa área e depositar os bonecos. Nós usamos o perímetro nessa pequena garra aqui, que ela tem 18 de perímetro e é a que ajuda a levar os bonecos para que eles não se percam no caminho. Então agora a gente vai ver se a nossa programação deu certo. De novo, por favor. Olha, o trabalho em si ele é muito interessante. Ele tem toda uma logística que complementa todos os aspectos que um ser humano precisa. Então, ele entra em todo o processo onde ele vai desenvolver toda essa parte de análise, de projeto, de pesquisa, de estudo, de desafios. Então, são tantas coisas envolvidas além do simples robô e na questão humana, onde eles trabalham com esses valores, essas relações pessoais, onde eles começam a entender um pouquinho do outro, a participar de competições amigáveis. Então, são diversas relações envolvidas que faz com que os alunos tenham cada vez mais interesse em participar e estar envolvidos nesse processo. Então, quanto mais coisas eles descobrem, mais eles querem descobrir, mais eles querem participar. Além de amigos, eles são, diria que, verdadeiros irmãos, não de mesmo sangue. Até porque nós compartilhamos muitas horas diárias aqui, noites, finais de semana, feriados. Então a gente realmente acaba se apegando e virando irmãos. Bom, com a robótica eu só espero o melhor. Espero que isso possa estar acrescentando cada vez mais, não só no meu currículo profissional, mas no meu currículo para toda a vida e adquirindo cada vez mais novos aprendizados que me ajudem no futuro. Eu não sei se eu vou seguir nessa área de robótica. Eu quero fazer engenharia ambiental ou biologia marinha, porque eu sempre gostei muito dessas áreas. E a robótica, ela me ajudou muito nessa parte de pesquisar, de ir atrás, de ter aquela parte de observação, de entender o método científico. Então, eu quero seguir por esse caminho. Algo que ajuda bastante no processo de construção do robô é a identificação pelos cabos. Mas por que é importante? Porque, além de evitarmos confusões, estamos identificando os cabos com as cores vermelho e amarelo, respectivamente. Desse modo, podemos também identificar os cabos de entrada, que remetem aos sensores de ultrassom, som, giroscópio e etc., para evitar futuras confusões entre a nossa equipe.
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.